Em relação à parte de gramática, é preciso lembrar que a escola durante muito tempo esteve preocupada com a descrição gramatical. Isto é, conteúdos como substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, e em séries mais altas, sujeito, predicado, objeto direto, oração subordinada, etc, etc. Bom, primeiramente é preciso situar essa gramática descritiva. É preciso dizer que na gramática existem várias partes, várias seções da gramática. Uma delas é a descrição, são as classes de palavras. Uma outra parte é a que nós chamamos de gramática prescritiva. E há ainda outras partes que eu vou comentar em seguida. O que é a gramática prescritiva? É o conjunto de conteúdos que são prescritos pela gramática como sendo necessários, obrigatórios, para que o indivíduo esteja de acordo com a língua padrão, que é a língua de prestígio na sociedade. Então, escrever com S ou com Z, escrever com C ou com QU, colocar um acento ou não, empregar uma crase ou não, são questões que dizem respeito à gramática prescritiva. A gramática descritiva, como disse antes, é essa parte que tem maior preocupação com a descrição do funcionamento da língua e daí organizá-la em categorias morfológicas e sintáticas, né? Ora, como pensar o ensino de língua portuguesa dentro das novas propostas que levam em conta não apenas a descrição gramatical, mas o uso social da língua, levando em conta esses conteúdos necessários e convencionais. Então, entendemos que o trabalho com língua portuguesa, ele, primeiramente, não pode abrir mão do trabalho da gramática prescritiva. Isso é, se apropriar do sistema alfabético da língua e aprimorar a cada série o desempenho ortográfico da criança, isso é uma obrigação da escola e é uma necessidade de professores, alunos e pais como um todo. Então, neste terreno, eu diria que o fundamental, já que esses conteúdos nem há o que discutir, eles são uma necessidade, o que se pode discutir é a metodologia. Entendemos que é fundamental que esse trabalho seja feito de uma forma sempre contextualizada, partindo dos textos, levando a uma observação das regularidades, das recorrências, inferindo regras, inferindo princípios da própria língua, ou conhecendo algumas regras que já existem e são sistematizadas. E, claro, trabalhar com muita leveza, trabalhar com jogos, não perder o aspecto lúdico, né? Trabalhar com uma enorme variedade de estratégias que sejam bastante adequadas à faixa etária da criança. Por outro lado, no que se refere à gramática descritiva, que neste nível de ensino leva em conta as classes gramaticais, eu penso que não há necessidade de nós aprofundarmos demais esses conteúdos. Por exemplo, no caso de substantivo, nós termos toda uma descrição de toda a classificação que existe a respeito de substantivo, concreto, abstrato, ou nós darmos conta de todas as classes gramaticais, incluindo, por exemplo, a conjunção, eu penso que isso não é o caso nesse segmento. Eu penso que é necessário, sim, trabalhar com as classes de palavras. Entendo que é interessante dar o nome a elas, o nome que elas têm, e não ficar chamando de uma outra coisa, evitando a terminologia. Eu não concordo com esse ponto de vista, mas acho que não deve haver exagero. Entendo que a gramática descritiva, com a sua terminologia, ela deva surgir na medida exata da necessidade e fundamentar o trabalho de produção textual. Por exemplo, para que aprender substantivo, por exemplo? Então, saber o que é substantivo só faz sentido nessas séries, à medida em que o substantivo pode me ajudar no trabalho de produção de textos. Por exemplo, em determinados gêneros, vamos nos lembrar de alguns, por exemplo, um verbete de enciclopédia é sempre um substantivo. Se eu vou a uma enciclopédia, eu vou entrar, vou procurar, com certeza, por um substantivo. Então, eu procuro lá Napoleão. Napoleão é um substantivo próprio, né? Eu procuro cachorro. Cachorro é um substantivo comum.
Então, se eu vou fazer um trabalho de produção textual, por exemplo, com o verbete de enciclopédia, este é um momento muito adequado para eu entrar com o substantivo. Se eu vou fazer um trabalho, por exemplo, com listas, a lista de supermercado, lista de amigos para uma festa, de um aniversário, por exemplo, uma lista de amigos, uma lista de roupas para pôr numa mala para uma viagem, a lista sempre vai conter substantivos. Então, é nesse momento que o trabalho com substantivo ganha corpo e tem fundamentação. Ele é uma necessidade para o trabalho de produção textual. Se vou trabalhar, por exemplo, com gêneros instrucionais, como é o caso da receita, quais são as classes de palavras que aparecem num gênero como esse e que conviria trabalhar para eu desenvolver bem esse trabalho de receita, por exemplo? Ora, na receita, todos sabem que na primeira parte, nos ingredientes, eu tenho quantidades indicadas geralmente por números, por algarismos, mas que na língua são numerais, né? Então a palavra é um numeral, o símbolo é um algarismo da matemática. Então eu tenho ali numerais, eu tenho substantivos, farinha, ovos, manteiga, né? Então eu tenho substantivos. Tenho também na parte do modo de fazer verbos, ou no infinitivo ou no imperativo. Então, é um gênero no qual já estão contempladas 3 classes de palavras. Então, é muito conveniente que neste momento em que eu vá trabalhar, por exemplo, com a receita, que eu tenha um trabalho apoiando essa produção textual a respeito do numeral, do substantivo e do verbo. Não há necessidade, evidentemente, neste momento, de eu ficar discutindo modos verbais. O imperativo, a diferença entre o imperativo e o subjuntivo, não é o caso. Haverá tempo para isso, mas é necessário que neste momento a criança tenha uma noção do que é o verbo à medida que é ele que vai dar a instrução, o modo de fazer. Em síntese, eu penso que o trabalho de gramática nessa faixa etária, ele deve contemplar dessa forma lúdica tanto a gramática prescritiva quanto a gramática descritiva. Porém, não é só isso. Eu acho que dentro da perspectiva de ensino de língua de hoje, que é uma perspectiva textual e discursiva, é possível ir além. É possível pensar o ensino de língua em termos de seu uso social. Quais são as práticas de linguagem na sociedade? Então, por exemplo, ensinar a criança como ser educada, como falar com as pessoas, como se dirigir a uma pessoa mais velha, por exemplo, ou uma autoridade. Então, ensinar a ela que o modo como ela fala com uma criança amiga, né, da própria sala é de um jeito, e falar com a professora é de um outro jeito, falar com o diretor da escola ou falar com um idoso é de um outro jeito. Então, isso também é ensinar gramática, isso também é ensinar língua. Ensinar a ela que o sentido das palavras não é único e que o sentido depende muito da situação, depende muito de quem está falando, para quem está falando, em que momento, em que contexto, com que finalidade, né? Às vezes, em que gênero aquela frase está sendo utilizada, tudo isso constrói sentido, né? Quando um filho, por exemplo, chega à sua casa com o tênis sujo e a mãe diz a ele: Carlinhos, o seu tênis está sujo. Na verdade, o que a mãe está dizendo não é como a gramática tradicional pensava, uma frase declarativa afirmativa. Na verdade, se a gente olha essa mesma frase pela perspectiva da língua como discurso, da língua como uso social, nós vamos entender que o que a mãe, na verdade, está querendo dizer é: Carlinhos, tire o tênis para entrar em casa. Ou seja, aquela frase aparentemente declarativa tem uma intenção imperativa. A mãe quer mudar o comportamento do filho. Então, nesse sentido, é que nós pensamos que deva ser feito hoje o ensino de língua portuguesa, olhando sempre para o texto, quer dizer, para a frase, quando for o caso, mas para o texto, e esse texto dentro de uma situação maior, quer dizer, alguém dizendo para uma outra pessoa, numa determinada situação, com uma finalidade específica, e é desta maneira que o sentido se constrói. Isso é algo que se deve e que se pode ensinar e que também nós procuramos contemplar nesta coleção Português Linguagens.